Se você fizer mais um pouco de hipnótico para aquele paciente, você vai perceber que ele vai fechar o olho, e aí você às vezes vai conversar com ele, vai chamar o nome dele, ó, e ele ainda fica aqui. Fala, meus amigos e minhas amigas laringoscopistas. Vídeo extremamente importante para você que é médico e para você que é médica. Como é que você classifica a profundidade da sedação do seu paciente? E ainda, será que o paciente entrou em anestesia geral? Qual a diferença de sedação leve, moderada, profunda para uma anestesia geral? Como é que você, médico e médica, consegue identificar isso em um paciente que você está fazendo uma cardioversão, um acesso venoso central, uma sedação para redução de luxação de uma articulação, por exemplo? Isso aqui a gente vai conversar hoje, tá? E no final desse vídeo você vai ter muita clareza em relação a esses tópicos. Lembrando, se você gosta dos nossos conteúdos, já se inscreve no nosso canal, ó, vai aparecer um negocinho aqui, uma animaçãozinha, para você não perder os nossos conteúdos. Então, é muito importante que você, como médico e como médica, saiba que sedar um paciente é progressivo, né? Se você souber fazer da forma correta, que eu sempre prego, né? Com doses pequenas, progressivamente, né? Um pouquinho, errando para menos. E aí você pode fazer uma dose complementar. Você vai perceber que tudo isso que eu vou falar acontece, certo? A gente vai entrar primeiro na sedação leve. Eu vou pedir para o editor colocar aqui, ó. Sedação leve. De uma forma bem simples, de uma forma bem prática, bem direto ao ponto, da vida real. Você, quando começa a fazer a sedação de um paciente, se você faz uma dose pequena, você vai perceber que o comportamento do paciente vai começar a mudar. Ele vai começar a bocejar, o olho dele vai ficar mais avermelhado, ele vai começar a piscar mais, né? Vai querer fechar o olho, ele vai começar a ficar mais calado. Às vezes ele pode até brincar um pouco mais, né? Porque ele ficou menos ansioso. Às vezes você pode perceber que a frequência cardíaca dele deu uma leve diminuída porque ele está mais relaxado. E aí, se você não fizer nada com esse paciente, ele vai fechar o olho. Ele vai entrar no estado ali de relaxamento, vai fechar o olho. Mas, se você chamar o nome dele, se você se direcionar a ele, falar com a pessoa, ela vai abrir o olho e vai conversar com você. Tá? O Thiago estava aqui, ó. Thiago? Opa, sim, doutor. Tá. E aí você vai conversando, aí se você para de falar com aquela pessoa, ela vai, ó, fecha o olho. A respiração é mantida aí, não a obstrução de via aérea superior, dificilmente, a frequência respiratória também é mantida, certo? Essa é a sedação leve. Se você estiver usando o midazolam, muito provavelmente a partir desse ponto o paciente não vai lembrar, porque o midazolam ele traz consigo essa característica da amnésia anterógrada, que é daquele momento para frente. Então o midazolam a partir desse ponto já causa amnésia. Sedação moderada, vai aparecer aqui, ó, sedação moderada. O que é que caracteriza a sedação moderada? Se você fizer mais um pouco de hipnótico para aquele paciente, você vai perceber que ele vai fechar o olho, e aí você às vezes vai conversar com ele, vai chamar o nome dele, ó, e ele ainda fica aqui. Só que, se você encostar nele, se você tocar nele, opa, aí ele vai acordar, certo? É bem tênue isso, tá, pessoal? Às vezes você fala o nome da pessoa com mais vigor, né? Fala mais alto e ela pode, opa, sim, doutor. Pode ser que seja uma sedação moderada. Mas o que caracteriza bem é que o paciente vai responder sim, porém há um estímulo mais presente, né? Como o tato. Você tá aqui, ó, falou, Thiago, e eu tô ali. Thiago? Aí, opa, sim, doutor, tudo, pode falar. Você vê que a pessoa fica mais devagar, né? Fala com mais lentidão, mas isso é o que caracteriza a sedação moderada. Dependendo do paciente, ele pode já ter um ronco ali, né? Ser um paciente mais obeso. Às vezes a saturação cai um pouco de 96 para 94, para 93, e aí logo volta a subir. Porque geralmente a pessoa tem uma leve obstrução ali, e aí ela volta a respirar e a saturação sobe. Ela fica oscilando, certo? Essa é a sedação moderada, é bem isso que caracteriza o estímulo tátil quando você faz no paciente e ele responde. Sedação profunda, estou fazendo aqui para aparecer. Quando você faz mais medicação e aí o paciente vai fechar o olho, você vai chamar o nome dele, ele não vai responder.
Você vai fazer um leve toque aqui no ombro dele. Ele não vai responder. E aí você tem que ser mais vigoroso, você tem que fazer um estímulo mais forte, né? Às vezes causando até um incômodo. Aí ele já vai abrir o olho já sem muita força. Sim. Ele já abre o olho ali, ó, já querendo fechar. Mas ele ainda tá abrindo o olho, ainda tá mexendo o braço. Ele ainda vira a cabeça para você. Essa é uma sedação profunda. Você faz um estímulo mais vigoroso e pode ter um incômodo ali, às vezes até um pouco de dor, certo? É isso que caracteriza a sedação profunda. Para fazer uma cardioversão, para fazer uma redução de uma luxação de ombro, por exemplo, você estando ali entre sedação moderada e sedação profunda, tá muito excelente. A maioria dos pacientes não vai lembrar, não vou falar percentual, mas é a grande maioria, não vai lembrar desse procedimento. Se for um procedimento, um estilo, uma passagem de acesso venoso central, né? Você não precisa que o paciente fique tão rebaixado assim. Uma sedação leve, uma sedação moderada, tá bom, certo? Se você conversar com o paciente, ele vai responder a você. Se você tocar nele e falar alguma coisa, ele vai responder também. E aí você entra para o próximo nível, para a próxima graduação, se você continuar fazendo mais sedativo, se você continuar fazendo mais hipnótico. Midazolam, propofol, cetamina, que é a anestesia geral. O que é que acontece aí na anestesia geral, né? Ela é além da sedação profunda. Lembra que na sedação profunda a gente fez um estímulo forte, né, vigoroso, como se fosse um estímulo doloroso ali. Às vezes você tem que fazer um estímulo doloroso para o paciente acordar. Na sedação moderada, na profunda, e ele responde. Já na anestesia geral é quando você faz o estímulo doloroso e o paciente não responde. Então ele está totalmente entregue. Você vai, bate no ombro dele, né? Balança, faz um estímulo aqui doloroso, aperta aqui. Você pode fazer um jaw thrust. É uma manobra muito interessante, né? Para você fazer um estímulo doloroso e liberar as vias aéreas. E o paciente não vai responder. No máximo ele vai mexer um pouco o braço, né? Ele vai ter uma resposta ali motora, de defesa, mas ele não vai abrir o olho, ele não vai colaborar, ele não vai entender nada. Provavelmente esse paciente está em um grau de anestesia geral. Nem ao estímulo doloroso ele está respondendo. E não para fazer os procedimentos, né, cardioversão, redução de luxação, você não precisa chegar até esse ponto. Por quê? Quando você exagera na sua sedação e o paciente entra nesse grau de sedação, né? No finalzinho ali da sedação profunda, já virando anestesia geral, e são todas linhas tênues, certo? Às vezes é um pouquinho de cada um, né? Não é 100% uma nem 0% a outra, não. Às vezes tem um pouquinho de uma, às vezes tem um pouquinho de outra. Nas transições, né? Da sedação profunda para anestesia geral. Mas se você já está entrando na anestesia geral, você está exagerando, você tá fazendo algo que vai trazer mais colaterais, vai trazer mais malefícios do que benefício. Muito provavelmente esse paciente entrando em anestesia geral, ele tem a frequência respiratória dele bem diminuída, ele vai ter uma importante obstrução das vias aéreas superiores, e isso vai trazer uma série de problemas. O paciente vai começar a dessaturar, você vai ter que liberar a via aérea dele, fazer um jaw thrust ou um chin lift. Começa a ter uma série de colaterais aí que vai começar a dar trabalho para você manter aquela pessoa naquele estado sem estar entubada, né? Lembrando que se você tem a certeza que você entrou na anestesia geral, o paciente não está respondendo nem ao estímulo doloroso, o ideal é que você já faça a intubação orotraqueal desse paciente, porque a via aérea dele ali está entregue, né? Ou você faça a reversão, você cancele o que você estava fazendo, né? Espere aquelas medicações passarem, por exemplo, se você estiver usando propofol, ela vai passar rápido e sozinha. E se você tiver um reversor ali, se você está fazendo midazolam, se você fez muito opioide, é interessante que você reverta para tirar o paciente daquele ponto lá, que é um ponto mais perigoso, né? Que ele está entregue. Se isso não estava no seu planejamento, certo? Pode entrar uma pergunta assim, Tiagão, dá para fazer um procedimento dessa forma, né, na anestesia geral, sem entubar o paciente em situações extremas? Dá sim, se é um paciente muito grave, se é um paciente que está numa situação especial, você sabendo fazer, né, você tendo esse tato de ir aos poucos, lentamente,
até chegar na anestesia geral, dá para fazer um procedimento mais invasivo. Você pode associar uma anestesia tópica junto, né? Uma anestesia local, desculpa, com lidocaína, bupivacaína. E às vezes dá para fazer um procedimento mais invasivo, que tem incisão, que tem sutura, mas idealmente, qual é a forma mais segura? E a forma recomendada, que eu também falo aqui, recomendo, é que você faça a intubação orotraqueal, caso o seu planejamento seja fazer um procedimento cirúrgico, né? Aí entra o anestesista como um papel fundamental para manter a segurança do paciente. Maravilha? É isso aí, meus amigos e minhas amigas. Espero que tenha ficado claro os graus de sedação para você, como você vai progredindo, né, de grau para grau de sedação, da leve para moderada para profunda, e como você para você não entrar na anestesia geral. Se você já está falando com o paciente, ele não está respondendo tanto, se você tem que ficar chamando ele muito ali, né, encostando muito neles, batendo no ombro dele assim para chamar, opa, já está chegando num ponto aqui que a gente não pode avançar mais, senão eu vou ter muito colateral. Fechado? Se você quer aprender mais comigo, aqui em cima tem um QR Code. No primeiro comentário e na descrição desse vídeo também tem o QR Code para o meu site, né? O link, na verdade, para o meu site. Fechado? Grande abraço do seu amigo Thiago e até a próxima. Tchau!